Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, apresentador e produtor do Sem Precedentes, e é sobre o nosso podcast em que nós semanalmente discutimos Supremo e Constituição que eu venho chamar vocês aqui. No Sem Precedentes nós analisamos duas decisões do tribunal com forte impacto nas contas públicas. A primeira decisão foi do plenário, determinando ao governo que até o ano que vem estabeleça um valor a ser pago a cidadãos em situação de pobreza e extrema pobreza, a título de uma renda mínima. A decisão foi do plenário, como eu disse, o ministro Gilmar Mendes deu o voto que prevaleceu, mas esse julgamento revelou uma certa desmobilização da equipe econômica na articulação com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo não sabiam exatamente o que pensava o Ministério da Economia sobre isso e agora o governo vai ter que se virar para pagar esses recursos no ano que vem já a esses cidadãos em situação de pobreza e extrema pobreza. A outra decisão foi do ministro Marco Aurélio, uma liminar, que ainda precisa ser referendada pelo plenário, e determinou ao Executivo que provisione recursos orçamentários para que o IBGE faça o censo. A gente acompanhou toda a crise na aprovação do orçamento, crise política especialmente, e essa decisão do ministro Marco Aurélio pegou também a equipe econômica de surpresa, mas essa decisão, pelo que nós ouvimos no tribunal, deve cair nas próximas semanas. O julgamento começa no dia 7 de maio, no plenário virtual, e segue até o dia 14, e há grandes chances de essa decisão ser derrubada. Nas próximas 2 semanas, outros 2 temas, também com forte impacto fiscal. O primeiro desses processos trata da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O Supremo já julgou que a fórmula como o governo, como a Receita cobrava esse tributo estava errada, era inconstitucional e, portanto, agora o Supremo vai ter que modular os efeitos. Esse é o pedido, inclusive, da Fazenda Pública, porque senão o impacto será bilionário. Uma outra decisão, marcada aí para o dia 13 de maio, trata da correção dos depósitos do FGTS pela taxa referencial. Provavelmente o ministro Barroso, relator desse processo, também vai dizer que a TR não era um índice correto para corrigir esses depósitos, mais impacto no orçamento. Todas essas decisões, essa agenda do Supremo, chamam a atenção, especialmente do mercado financeiro, com uma percepção de que o tribunal não liga lá tanto para as contas públicas e para as consequências fiscais de suas decisões, mas no Sem Precedentes a gente vai falar sobre isso e dizer que, na verdade, cada qual com seu cada qual. O Supremo, claro, tem que levar em conta e leva em conta as consequências de suas decisões, mas tem um motivo também para que essa pauta pesada fiscal esteja em julgamento. O plenário virtual, nessa pandemia, permitiu que outros tantos processos fossem desovados e abriu espaço na pauta do plenário para que esses casos antigos, são casos antigos todos esses, sejam julgados. Então essa percepção de que o Supremo estaria construindo uma pauta para impor prejuízos para o orçamento não é bem verdadeira. Sem Precedentes já está no ar, com o Diego Werneck, do INSPER, Juliana Cesário Alvindo, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e comigo, Felipe Recondo, como apresentador. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.